Bom, de volta à política, reta final do primeiro ano de governo de Lula, e o IPEC divulgou nesta quinta-feira uma pesquisa falando sobre a avaliação do governo. A gente confere agora os números aqui no Jornal Jovem Pan. Primeiro, ótimo ou bom. Em março, esse número estava em 41%, depois foi evoluindo 39%, 37%, 40%. Agora, esse número está em 38%. Então, 38% dos entrevistados consideram o governo ótimo ou bom. Na sequência, o regular. Lá em março, tínhamos 30%, depois o número se manteve estável e hoje também 30%, apesar de uma alta no mês de setembro, agora temos 30% dos entrevistados que consideram o governo de Lula regular. Ruim ou péssimo? Esse número aqui, essa linha a gente tem que ter atenção, porque em março 24% consideravam ruim ou péssimo, depois 26%, 28%, 25%, esse número subiu de 25% em setembro para 30% agora no mês de dezembro. Então, ruim ou péssimo, 30%. E não sabem, não responderam, temos 2% apenas. No próximo quadro, nós temos uma avaliação da situação econômica em relação a 6 meses atrás. 39% dos entrevistados dizem que a economia está melhor, pelo menos essa percepção dos últimos 6 meses. Igual, 23%, pior, 36% e 2% não sabem ou não respondem, mas esses números de melhor ou pior são números aproximados, 39% melhor e 36% pior. Então, são esses os números desta pesquisa IPEC divulgada nesta quinta-feira. E, claro, eu vou saber dos nossos comentaristas, a Dora Kramer e o Nelson Kobayashi, a avaliação desses números que foram divulgados nesta quinta-feira. Ô, Dora, o que você destacaria para os nossos ouvintes espectadores em relação a isso, hein, Dora? Sobre esses números dessa avaliação e também essa questão da economia que é importante, essa percepção é importante, Dora. Pois é, na economia a percepção é até uma notícia boa para o governo, ainda mais tem um outro dado das pessoas, o que elas esperam para daqui a 6 meses, 45% acham que está melhor. Mas nesse mesmo item, tem uma notícia que não é boa. A maioria, 37%, acham que o presidente Lula não traz boas ideias para o país. Quanto à questão da aprovação, ela varia para menos, né? O ótimo e bom, mas é dentro da margem de erro. Portanto, é estabilidade. O que preocupa o governo é exatamente a reprovação, que vai de 25 para 30, 5 pontos percentuais é um número significativo e que preocupa o governo e que muito provavelmente está conduzindo algumas atitudes, alguns atos futuros a respeito dos quais nós vamos comentar mais adiante no jornal. De qualquer maneira, porque no geral é uma certa estabilidade, mas por que para a expectativa do governo está muito aquém da expectativa do governo? Porque eles achavam que na comparação com Bolsonaro, a situação do governo Lula ao longo do ano teria uma avaliação muito mais positiva do que essa e mais crescente, e não, mesmo que vagarosamente, descendente, como a gente tem as curvas, os gráficos de março até agora. Pois é, Colbert, essa comparação que a Dora faz é interessante, mas eu te pergunto, esses números estarem nesse patamar ainda num primeiro ano, fim praticamente do primeiro ano, mas são números que devem acender a luz amarela do governo? Acho que não, acho que está dentro do esperado, viu, Thiago? Esperado por quê? É natural que no começo do governo ele tenha mais aprovação e depois vá perdendo essa aprovação porque tem o período de lua de mel, é logo depois de eleito, o primeiro mês é de festa, nomeações, enfim. É o que se espera. E a queda é bem tímida, na verdade. Como a Dora disse, em relação à aprovação, está dentro da margem de erro. E um outro dado interessante que eu acho que também está dentro do que se espera é essa aprovação ou reprovação em relação aos últimos 6 meses na economia. A gente percebe que um pouco mais de um terço aprova, um pouco menos, ali na faixa do terço, reprova e o outro terço fica no meio do caminho. Exatamente como foi as eleições. Um pouco mais de um terço com o presidente Lula, outro
outro terço com o ex-presidente Bolsonaro e o outro terço na metade do caminho. É mais ou menos o que a gente podia esperar, está dentro da expectativa. O único ponto de alerta seria esse aumento mais brusco em relação à reprovação, e se não tem a ver com a economia, com o que terá, talvez seja aí um exercício para o governo para identificar quais os pontos que precisam ser melhorados.